Olá, estrelas, sejam todos abençoados. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou meu Cristo pessoal, minha centelha divina é abençoada. Sejam abençoados, que o seu dia seja abençoado. A gente tá aqui hoje, eu quero falar com vocês sobre um assunto bastante delicado, que é sobre o ajudar e ser ajudado. E o tanto que isso muda a nossa vibração. A gente tá vivendo uma época que a gente nunca viveu antes. A gente tá dentro de um portal que é um portal que é milenar. As pessoas falam centenário, mas algo parecido com isso vai ser só no dia 3/3/3033. Antes disso, a gente vai ter no dia 22/2/2222. Então, assim, você não vai estar vivo. Não vai estar vivo, a gente não vai estar vivo. Então, a gente tem o privilégio de estar vivo, fazendo parte dessa transição da humanidade, desse movimento de sair do materialismo, da vida pelo que você tem, você ser o que você tem, para a vida pelo que você é, pelo que você ressoa, pelo que você compartilha com o mundo. A gente está falando sobre o compartilhar a bênção, a gente está falando de ser um com todo, a gente vem falando sobre o despertar. Esse processo todo da humanidade se espiritualizar, expandir sua consciência. Esse portal do dia 22, ele traz essa energia. É um portal que chega em 3, que se vocês quiserem depois eu explico melhor. E o 3 é a Trindade. Então, no dia, anota na sua agenda, no dia 22/2, às 22 horas, eu vou entrar ao vivo aqui em live pra gente fazer junto a abertura do portal. Às 22h22 a gente faz a abertura num ritual. E como esse portal ele fala de transcendência, de espiritualidade, de conexão com o divino, a gente vai trabalhar com a Trindade hindu, ou seja, Brahma, que é o criador, a seção da energia de Brahma, aquele que cria. A gente vai trabalhar com a energia de Vishnu, que é Krishna, que é quem mantém a criação. E a gente vai trabalhar com Shiva, que é o destruidor. Esse caos se mantém através dessas duas grandes potências, desses 3 deuses. E a gente vai trabalhar para quê? Para a gente entrar no portal criando uma vida nova, baseada no que é mais importante, que é o despertar do seu Deus pessoal, o seu poder de criar a sua vida, de ter a sua vida conforto, liberdade, alegria. A gente vai trabalhar na criação dessa vida, a gente vai trabalhar com Vishnu, que mantém a criação, para que aquilo que você já conquistou seja caminho para esse novo caminho, seja estrada para você chegar onde você deseja. A gente vai chamar Shiva para quebrar com tudo aquilo que impede você de ser uma criação, de ser um criador, de criar a sua vida. Então, no dia 22, às 22 horas, eu vou começar a live, a gente vai conversar um pouco sobre o portal. E às 22h22, a gente vai abrir um ritual juntos para esses 3 deuses. Precisa ter os deuses? Não precisa. Se tiver, show de bola. Se não tiver, não precisa, tá? E no dia 22, na bênção da manhã, eu vou fazer ao vivo também. A gente não pode deixar passar essa energia, que além do portal ainda a gente tem Sol em Peixes, a gente tem Júpiter em Peixes, a gente tem Netuno em Peixes, tudo falando sobre espiritualidade. São muitas energias. Imagina como o universo não se movimentou para que esse grande portal aconteça com essa grande energia espiritual. Não tem coincidência. A gente, nós, estrelas, você que está aqui, você faz parte desse grande levante, dessa grande mudança, dessa grande espiritualidade nascendo.
Nós somos a mãe dessa nova espiritualidade, os pais dessa nova espiritualidade, nós somos os próprios bebês que estão caminhando nessa espiritualidade. Então, no dia 22, eu vou fazer na Bênção da Manhã, às 8 horas, ao vivo com vocês, a ativação da chama violeta para a gente trabalhar a purificação, a limpeza das nossas crenças, a limpeza do nosso corpo, a limpeza das nossas emoções, para a gente entrar nesse portal, página em branco, vamos reescrever a nossa história. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a ajuda e o quanto é importante a gente ter consciência de como a gente se manifesta com a ajuda. Quando a gente pensa em aquelas frases, olha, se você emprestar dinheiro pro seu amigo, não empreste dinheiro pro seu amigo porque você perdeu o dinheiro. Você perde o amigo e perde o dinheiro. Você já pensou isso? Você já pensou o que isso significa na prática? Significa que você está malfadando o sucesso, a prosperidade dessa pessoa que você quis ajudar. Quando você repete isso, pensa isso, você está dizendo que aquela pessoa naquele momento que precisou de ajuda e que você pode ter sido a pessoa que o universo inteiro se mobilizou para socorrer aquela pessoa, porque nós todos somos um. E você, na hora que você foi socorrer aquela pessoa, você decretou que ela não teria para te pagar. Você decretou que você iria perder o seu amigo, você decretou o fracasso daquela pessoa. Assim, a ajuda, ela é muito polêmica, mas ela é super necessária, porque nós estamos aqui, muitas vezes, para estender a mão. Nós todos somos meio que tipo anjos, que vão ajudar a humanidade nesse momento de transição, e tem muitas pessoas que precisam transitar de formas diferentes. Tem pessoas que vão transitar através da dor, tem pessoas que vão transitar através do amor, tem pessoas que vão transitar através da alegria. Tem pessoas que vão transitar no entendimento, na lição. Então, quando você é chamado, solicitado para ajudar uma pessoa, claro que a gente sabe que tem pessoas que abusam, que só querem ajuda, que tem relacionamentos e relações que se constroem em cima disso. Eu não tô falando desse lugar. Eu tô falando do lugar do inesperado. Eu tô falando do lugar do ser mesmo um anjo para poder fazer alguma coisa, seja um carinho para uma pessoa que está precisando, seja você segurar a sacola de alguém dentro do ônibus, seja estar prestando atenção em como você pode colaborar com o mundo. Porque quando você se coloca à disposição para colaborar com o universo vai te solicitar. Mas ao mesmo tempo que você se coloca à disposição, você também se coloca para receber. E muitas vezes as pessoas também não sabem receber ajuda. Se você, quando é ajudado, se sente inferior, se você se sente mal, se você é daquelas pessoas que falam, não recebo ajuda, não peço ajuda, essa vibração que te colocaram como se você não ser ajudado fosse motivo de orgulho, como se você não precisasse de ajuda nunca. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de um ombro amigo, precisa de um carinho, precisa da palavra certa, precisa de que alguém te fale alguma coisa para você ter um entendimento, um insight. O universo, ele se movimenta através das trocas. Então, se tudo que você considerar como ajuda te faz se sentir inferior, você não vai receber a ajuda do universo. Você não vai receber o pontapé que você precisa, ou a seta, ou a placa dizendo vai por aqui, que você precisa seguir para desbloquear a sua vida. Você não vai receber o entendimento que as situações que aconteçam na sua vida precisam acontecer para você ver. Você está se bloqueando para que o universo atue, porque a gente não escolhe o que a gente vibra, no dosa. Então, se você está vibrando na disposição para ajudar e ser ajudado, o universo está falando, ok, eu tenho como movimentar. Quando você se coloca que ser ajudado te faz mal, você não vai ter a ajuda do universo para chegar onde você deseja. Assim como quando você vai ajudar alguém, você tem que
trazer o máximo de sem esperar nada em troca. Porque essa energia do ajuda e o ajudado, quem ajuda, ela acaba se tornando tóxica. Porque você espera alguma coisa em troca e a pessoa se sente mal. O que pode de bom sair disso? Nada. Mas é a forma como a gente faz isso. A gente tem que se questionar. Eu vou ajudar porque a pessoa me pediu ajuda, eu não vou querer dizer como é que eu acho que ela vai se ajudar, porque tem pessoas que ajudam assim. A pessoa tá precisando de ajuda, mas a pessoa tá dizendo, não, mas você precisa disso, então eu vou fazer isso pra você. Não, a gente não julga a dor do outro, a gente não deve julgar a ajuda. Você pode ou não fazer, essa é a sua escolha. Não ajuda, não será ajudado. É uma troca. Mas ok, você pode optar por não ajudar, porque você também pode ser a pessoa que fala, eu não preciso de ajuda. É sua escolha. Mas se você for ajudar, você não diga como. Você se abra para aquilo que a pessoa precisa. É a mesma coisa quando alguém precisa que a gente ouça e você quer ficar dando conselho. Não tem a empatia de só ouvir a pessoa. Isso também é uma ajuda. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, mas você quer colocar sua razão. Então, ajudar é estar aberto para ouvir, para sentir o que aquela pessoa precisa. E quanto mais você fizer isso, mais você vai receber isso. E você vai vibrar numa energia diferente. Ajudar deve ser motivo de gratidão. Gratidão por ter sido escolhido, porque às vezes você é a única pessoa que pode fazer aquilo. Às vezes você é a única pessoa que pode conversar, que tem a vivência, a empatia, o entendimento para entender o que aquela pessoa está precisando, para entender o que aquela pessoa está sentindo. Então, o vídeo de hoje é para a gente se questionar mesmo. Se questiona. Como é para você ser ajudado? E qual é o sentimento que você tem quando você ajuda alguém? Se você se sente melhor, tá errado. Se você se sente poderoso, poderosa por ajudar, tá errado. Se você se sente com direitos de opinar sobre a vida da pessoa porque você ajudou, tá errado. Agora, se você sentir gratidão e amor por fazer parte disso, por ser escolhido por essa grande fonte, por essa grande inteligência, Deus, o Criador, não importa como você chama, para fazer uma atitude por um outro ser humano que também está tentando ser Deus, sinta gratidão. Você vai ver que mais e mais motivos você vai ter para agradecer, que pessoas vão chegar do nada na sua vida e vão oferecer uma ajuda que é inesperada. Uma ajuda que pode fazer você alcançar o lugar que você queria, que te encaminhe por onde, que te direcione para ter as situações que vão fazer você chegar nos seus sonhos, naquilo que você está co-criando, na sua liberdade financeira, no seu relacionamento harmonioso, nos seus sonhos, na casa, enfim, tudo aquilo que você quer para sua vida. Então, se questione. Mude isso. Se você ouviu, e muita gente ouviu, eu mesma ouvi, não empresta dinheiro, que senão você perde o dinheiro e perde o amigo. Tira isso. Tira isso. Se você tem para emprestar, empresta. Se você desejar emprestar. Mas não empresta amaldiçoando a pessoa. Porque quando você repete isso, perdi o amigo, perdi o dinheiro, perdi o amigo, você está amaldiçoando aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa. Empresta para ela dando a certeza, fica tranquila, eu tenho certeza que você vai me devolver. Fala isso de coração, você é um ser abençoado, você vai me devolver. Traz para a pessoa que você também acredita nela, que você abençoa ela. E as bênçãos, elas sempre chegam. E é assim. Bênção gera bênção. Ajuda gera ajuda. Raiva gera raiva. Percebe? A energia que você sente, você ressoa. Você vai atrair isso.
Essa é a grande lei. Medo gera medo. Confiança, autoconfiança gera autoconfiança. Alegria gera alegria. Percebe? Então é nisso que a gente tem que pensar. Então abençoem, abençoem. Cada vez que você compartilha uma bênção, cada vez que você abençoa uma pessoa, cada vez que você passou e sentiu a vontade de abençoar, você está gerando bênçãos para o mundo todo. São os pozinhos abençoados. Vamos para a nossa bênção do dia. Através da minha presença divina, eu sou o meu Cristo pessoal, minha centelha divina. Eu ativo a alegria divina em mim, pulsando, 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 pulsando agora. Que eu tenha um dia alegre, que a minha energia vibre no amor e na alegria. Que eu abençoe, que o universo possa sim fazer de mim um anjo, que eu possa colaborar com as pessoas, que eu possa ajudar, e eu aceito de verdade, profundamente, que o universo me ajude a encontrar o meu caminho, a seguir na sabedoria e no amor, a realizar os meus sonhos, a cocriar o que eu desejo, para que onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu seja abençoado. Porque eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Sejam abençoados.